Meu filho tentou me tirar tudo na justiça. O final vai te deixar sem palavras. Meu nome é Helena Marques e tenho 68 anos. Nasci em Campina Grande, na Paraíba, mas moro em Recife há mais de 40 anos. Nunca imaginei que um dia estaria escrevendo estas palavras, compartilhando com o mundo a história mais dolorosa da minha vida. Mas preciso fazer isso. Preciso contar o que aconteceu. Não por vingança ou ressentimento, mas porque talvez minha experiência possa ajudar outras mães que estão passando pelo mesmo que passei. Tudo começou numa quarta-feira de março, uma daquelas manhãs em Recife, onde o calor já aperta desde cedo e o ar parece pesado, carregado de umidade. Eu estava na varanda da minha casa, uma construção de 2 andares no bairro das Graças, tomando meu café da manhã e lendo o jornal, como faço todas as manhãs desde que me aposentei da gestão ativa das farmácias. Foi quando minha empregada, Dona Neuza, uma senhora de 55 anos, que trabalha comigo há mais de 15 anos, veio até mim com uma expressão que nunca tinha visto em seu rosto. Neuza é uma mulher forte, dessas nordestinas que enfrentam a vida de peito aberto, que criou 4 filhos sozinha e nunca reclamou das dificuldades, mas naquele momento ela estava visivelmente abalada. Dona Helena, a senhora precisa ver isso, ela disse, sua voz tremendo de um jeito que me assustou imediatamente. Eu não queria ter visto, mas vi, e a senhora precisa saber. Ela segurava um celular nas mãos. Reconheci imediatamente aquela capinha azul escura. Era o celular do meu filho Ricardo. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquele pressentimento ruim que toda mãe conhece quando sabe que algo está errado. O que aconteceu, Neuza? Ele está bem? Aconteceu algo com Ricardo? Perguntei, já me levantando da cadeira, imaginando um acidente, uma tragédia, qualquer coisa, menos o que eu estava prestes a descobrir. Ele esqueceu o celular aqui ontem, Dona Helena. Estava na sala, embaixo da almofada do sofá. Eu achei quando fui arrumar a sala esta manhã. A tela estava acesa, desbloqueada e tinha uma conversa aberta. Eu não queria ler, mas meus olhos foram mais rápidos que minha vontade. E quando li a primeira mensagem, não consegui parar. Ela me entregou o telefone com as mãos trêmulas. Peguei o aparelho e comecei a ler. Cada palavra que meus olhos capturavam era como um golpe no meu peito, tirando o ar dos meus pulmões, fazendo o mundo girar ao meu redor. A conversa era entre Ricardo e um contato salvo apenas como F. As mensagens mais recentes eram de ontem à noite, depois que ele tinha saído da minha casa. Amanhã vou até o cartório com os documentos falsos. A velha não vai nem perceber. Quando ela descobrir, já vai ser tarde demais. Dizia uma das mensagens enviadas por Ricardo às 23h47. A resposta de F vinha logo em seguida. Tem certeza que ela vai assinar? E se desconfiar? Não vai desconfiar. Ela confia em mim cegamente. É só dizer que são documentos de rotina das farmácias. Ela assina sem nem ler. Já fiz isso várias vezes. E se não der certo? Vai dar. E se ela criar problema, a gente parte para o plano B. Temos os atestados médicos falsos prontos. Vamos declarar ela incapaz de gerir os próprios bens. Conheço um juiz que pode acelerar o processo por 50 mil. Minha visão ficou turva. Tive que me sentar novamente. As palavras dançavam na tela do celular, mas cada uma delas estava gravada a ferro e fogo na minha memória. A velha. Ele havia me chamado de velha. Meu filho, Ricardo. O bebê que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que embalei nas madrugadas quando tinha cólica, que levei ao médico incontáveis vezes, que ensinei a andar, a falar, a ser um homem de bem. Aquele menino agora me chamava de velha e planejava me roubar. Continuei rolando a conversa, cada nova mensagem revelando mais detalhes do plano macabro. Havia mensagens de semanas atrás, mostrando que isso não era um impulso, mas algo cuidadosamente planejado. Eles discutiam valores, estratégias, dividiam tarefas. Ricardo falava sobre os imóveis que eu possuía, sobre o dinheiro em contas bancárias, sobre as ações das farmácias. Ele sabia de tudo, até o último centavo do meu patrimônio. Dona Helena, o que a senhora vai fazer? Perguntou Neuza, sentando-se ao meu lado, sua mão tocando gentilmente meu braço. Por um momento, não consegui responder. Sentia como se estivesse num pesadelo, esperando acordar a qualquer momento e descobrir que nada daquilo era real. Mas era real, terrivelmente real. As palavras estavam ali, na tela, irrefutáveis. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas silenciosas e contidas. Era um choro profundo, visceral, que vinha de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Era a dor de uma mãe traída pelo próprio filho. Uma dor que não tem nome, que não tem cura, que muda você para sempre. Neuza me abraçou e chorou comigo. Ficamos assim por longos minutos. 2 mulheres mais velhas, 2 mães, compartilhando uma dor que só outra mãe poderia compreender completamente. Quando finalmente consegui me controlar, sequei as lágrimas e olhei novamente para o celular. Algo dentro de mim havia mudado. A dor continuava lá, latejante e profunda, mas junto com ela surgiu algo que eu não esperava, uma determinação feroz, um instinto de sobrevivência que eu desconhecia possuir.
destruir. Neuza, tire fotos de tudo, todas as conversas. Não deixe passar nenhuma mensagem, ordenei, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava ser capaz naquele momento. Neuza pegou seu próprio celular e começou a fotografar cada tela, cada conversa, cada evidência da traição do meu filho. Enquanto ela fazia isso, minha mente já estava trabalhando, planejando. Se Ricardo pensava que eu era apenas uma velha ingênua, ele estava profundamente enganado. E não comente nada com ninguém, Neuza, nem com suas amigas, nem com sua família. Isso fica apenas entre nós por enquanto, acrescentei. Sim, senhora, pode confiar em mim, ela respondeu com determinação. Quando Neuza terminou de fotografar tudo, eu disse: agora coloque o celular exatamente onde você encontrou, embaixo da almofada do sofá, como se ninguém tivesse mexido. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não seria mais a mãe ingênua e confiante que sempre fui. Não seria mais a mulher que fechava os olhos para os sinais, que desculpava comportamentos questionáveis, que acreditava cegamente em tudo que seu filho dizia. Seria a mulher que lutaria por aquilo que construiu. Seria a viúva de Antônio Marques, aquela que trabalhou sol a sol ao lado do marido para erguer um império de 3 farmácias e diversos imóveis. Seria a mulher que não se deixaria roubar, não se deixaria enganar, não se deixaria destruir. E mais importante, seria a mãe que teria coragem de fazer o que era necessário, mesmo que isso significasse colocar o próprio filho na cadeia. Para entender completamente o que estava em jogo, preciso voltar no tempo e contar como cheguei até aquele momento. Minha história não começa naquela quarta-feira de março. Ela começa muito antes, numa pequena casa em Campina Grande, onde nasci e cresci. Era 1956. Quando vim ao mundo, filha de um pequeno comerciante e de uma costureira. Meu pai, seu João, tinha uma mercearia modesta no centro da cidade. Minha mãe, Dona Marlene, costurava para fora, fazendo vestidos para as senhoras da cidade por encomenda. Não éramos ricos, mas também não passávamos necessidade. Vivíamos com dignidade, como meu pai sempre fazia questão de dizer. Cresci vendo meus pais trabalharem duro. Meu pai acordava às 5 da manhã para abrir a mercearia e só fechava às 8 da noite. Minha mãe costurava até tarde, sob a luz amarelada do lampião, depois da luz elétrica, suas mãos habilidosas transformando tecidos em obras de arte. Eles me ensinaram o valor do trabalho, da honestidade, da perseverança. Estudei em escola pública e fui uma aluna dedicada. Meu sonho era ser professora, mas o destino tinha outros planos para mim. Conheci Antônio Marques quando eu tinha 18 anos, numa festa junina na praça. Ele tinha 22 e era farmacêutico recém-formado, um dos poucos homens da região que tinha curso superior. Antônio era diferente dos outros rapazes. Tinha sonhos grandes, mas também os pés no chão. Falava com paixão sobre ter sua própria farmácia, sobre poder ajudar as pessoas da comunidade, sobre construir algo significativo. E quando olhava para mim, eu via nos olhos dele não apenas o rapaz apaixonado, mas o parceiro que poderia construir uma vida ao meu lado. Namoramos por 2 anos e nos casamos em 1976. A cerimônia foi simples, na igreja matriz de Campina Grande, com apenas familiares e amigos próximos. Não tivemos lua de mel porque não tínhamos dinheiro para isso. Em vez disso, Antônio alugou uma pequena sala comercial e eu comecei a trabalhar como professora primária em uma escola estadual. Os primeiros anos foram de muito trabalho e sacrifício. Antônio ganhava pouco na farmácia onde trabalhava como funcionário e meu salário de professora mal dava para complementar as despesas. Economizamos cada centavo durante 3 anos, até termos o suficiente para dar entrada num empréstimo e comprar nossa primeira farmácia. Era 1979. Lembro-me do dia em que assinamos o contrato como se fosse ontem. Antônio chorou de emoção e eu chorei com ele. Não era apenas uma farmácia. Era a materialização dos nossos sonhos, o fruto do nosso suor, a prova de que com trabalho duro e dedicação era possível vencer. A farmácia São José ficava num bairro periférico de Recife, onde havíamos nos mudado para ter mais oportunidades. Era pequena, com apenas 2 balcões e prateleiras modestas, mas era nossa. Trabalhávamos de sol a sol. Eu larguei meu emprego como professora para me dedicar integralmente ao negócio. Fazia o atendimento enquanto Antônio cuidava da parte técnica de manipulação de medicamentos. Acordávamos às 6 da manhã e muitas vezes só fechávamos a farmácia às 10 da noite. Almoçávamos ali mesmo, comida simples que eu preparava num fogãozinho nos fundos. Não tínhamos finais de semana, não tínhamos férias. O negócio consumia todo o nosso tempo, toda a nossa energia, toda a nossa vida. Mas aos poucos começamos a prosperar. Os clientes gostavam do nosso atendimento atencioso, dos preços justos, da qualidade dos produtos. A comunidade do bairro nos adotou como seus farmacêuticos. Éramos mais do que comerciantes. Éramos conselheiros, confidentes, às vezes quase médicos para aquelas pessoas que não tinham acesso fácil à saúde. Foi nessa época
em 1984, que descobri que estava grávida. Tinha 28 anos e havia desistido da ideia de ter filhos. Tão focada estava no trabalho. Mas ali estava eu, grávida, e Antônio estava radiante. Vamos ter um filho, Helena. Alguém para quem deixar tudo isso que estamos construindo, ele dizia, abraçando minha barriga ainda pequena. A gravidez foi difícil. Tive pressão alta e precisei fazer repouso nos últimos meses. Antônio praticamente tocava a farmácia sozinho, com a ajuda de um funcionário que havíamos contratado. Eu me sentia culpada por não poder trabalhar, mas ele sempre dizia: "Você está fazendo o trabalho mais importante, amor. Está trazendo nosso filho ao mundo." Ricardo nasceu em janeiro de 1985, de cesariana, depois de complicações no parto. Foi um dos dias mais felizes e mais assustadores da minha vida. Quando os médicos me disseram que eu não poderia ter mais filhos devido às complicações, senti uma tristeza profunda. Mas quando colocaram aquele bebezinho nos meus braços, quando olhei para aqueles olhinhos escuros que me encaravam com total confiança e dependência, soube que ele seria tudo para mim. E foi. Ricardo foi nosso único filho, nosso tesouro, nossa razão de viver. Voltei a trabalhar na farmácia 3 meses depois, levando Ricardo comigo. Montamos um bercinho nos fundos e eu atendia clientes com o bebê por perto. Quando ele chorava, eu o amamentava entre um cliente e outro. Assim foi durante o primeiro ano. Naquela época, já estávamos conseguindo economizar novamente. Em 1987, abrimos nossa segunda farmácia em outro bairro de Recife. Contratamos funcionários de confiança para tocar, enquanto eu e Antônio supervisionávamos ambas. Ricardo estava com 2 anos e começava a falar. Seu primeiro palavra completa foi remédio, o que nos fez rir por dias. Os anos 90 foram de grande prosperação. O Plano Real estabilizou a economia e nossos negócios cresceram exponencialmente. Em 1994, abrimos a terceira farmácia, esta no centro de Recife, numa localização privilegiada. Era a maior e mais moderna das 3, com ar-condicionado, computadores para controle de estoque, uma equipe de 5 funcionários. Com o sucesso das farmácias, começamos a investir em imóveis. Compramos 2 prédios comerciais no centro da cidade, que alugávamos para outras empresas. O dinheiro entrava e nós reinvestíamos. Antônio sempre foi prudente com as finanças, nunca gastando além do necessário, sempre poupando para o futuro. Ricardo crescia cercado de conforto, mas também de muito trabalho. Ele nos via trabalhando constantemente. Estudou nas melhores escolas particulares de Recife. Teve aulas de inglês, informática, natação. Viajamos para o sul do país nas férias. Conhecemos São Paulo, Rio de Janeiro. Demos a ele tudo que não tivemos. Talvez esse tenha sido nosso erro. Talvez tenhamos dado demais sem exigir nada em troca. Ricardo nunca precisou trabalhar durante a adolescência como eu e Antônio tivemos que trabalhar. Ele nunca soube o que era economizar cada centavo, abrir mão de um desejo para guardar dinheiro. Tudo o que ele queria, nós dávamos. Antônio dizia que era para nosso filho não passar pelas dificuldades que passamos. Trabalhamos tanto para que ele tenha uma vida melhor, Helena, ele sempre repetia. E eu concordava. Na época, parecia a coisa certa a fazer. Que pais não querem dar o melhor aos filhos? Ricardo se formou em administração de empresas pela Universidade Federal de Pernambuco em 2007. Nós estávamos orgulhosos. Ele foi o primeiro da família a ter diploma universitário. Na formatura, Antônio fez um discurso emocionado sobre como era importante continuar os estudos, como o conhecimento era o verdadeiro legado que poderíamos deixar. Depois da formatura, Ricardo começou a trabalhar conosco, administrando uma das farmácias. Antônio estava entrando nos 60 anos e pensava em reduzir o ritmo. É hora de passar o bastão para a nova geração, ele dizia. Ricardo recebia um salário generoso e tinha autonomia para tomar decisões. No começo, parecia estar indo bem. Ricardo tinha ideias modernas, queria informatizar tudo, criar programas de fidelidade, fazer marketing digital. Algumas ideias deram certo, outras não tanto. Mas ele parecia dedicado, comprometido. Foi em 2010 que Ricardo conheceu Patrícia Venâncio. Ela era de uma família tradicional de Olinda, filha de um advogado conhecido. Ricardo a conheceu num evento de negócios e se apaixonou imediatamente. Pelo menos era o que ele dizia. Quando ele a trouxe pela primeira vez em nossa casa, em 2011, eu tive um pressentimento ruim. Não posso explicar exatamente o que era. Patrícia era educada, bem vestida, falava bonito, mas havia algo nos olhos dela, na maneira como olhava para nossa casa, para nossos móveis, para as coisas que tínhamos. Era como se ela estivesse calculando, avaliando o valor de tudo. O que você achou dela? Perguntei a Antônio naquela noite, depois que Ricardo e Patrícia foram embora. Ele ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Não sei, Helena. Ela parece
interessada, mas não sei se é no nosso filho ou no que ele tem. Pensei a mesma coisa, admiti. Mas Ricardo está apaixonado. E quem somos nós para julgar? Talvez estejamos sendo injustos. Talvez ela seja uma boa moça e nós estejamos vendo coisas que não existem. Quisemos acreditar nisso. Quisemos acreditar que estávamos errados, que nossa primeira impressão não era correta. Afinal, nosso filho estava feliz e a felicidade dele era tudo que importava, ou pelo menos era o que pensávamos na época. Ricardo e Patrícia se casaram em junho de 2012, 6 meses depois de se conhecerem. Foi um casamento grande e caro. Nós pagamos tudo, como era tradição. A cerimônia foi numa igreja histórica de Olinda, a recepção num clube sofisticado com mais de 200 convidados. Não poupamos despesas porque queríamos que nosso filho tivesse o casamento dos sonhos. Durante a cerimônia, Antônio apertou minha mão e sussurrou: espero que estejamos errados sobre ela, Helena. Espero de coração. Eu também, respondi, embora meu coração não estivesse tão convencido. Os anos seguintes foram de mudanças sutis, mas significativas. Ricardo começou a nos visitar menos. Antes, ele vinha em casa pelo menos 2 vezes por semana, sempre com tempo para conversar, para jantar conosco, para contar sobre seu dia. Depois do casamento, as visitas se tornaram quinzenais, depois mensais. Ele sempre tinha uma desculpa. Patrícia tinha um jantar com a família dela. Eles tinham compromissos sociais, estavam cansados, tinham muito trabalho, sempre algo que os impedia de passar tempo conosco. Quando vinham nos visitar, Patrícia vinha junto e a atmosfera era sempre um pouco tensa. Ela falava sobre as amigas ricas que tinha, sobre as viagens que queria fazer, sobre a casa maior que queriam comprar, sempre comparando, sempre querendo mais. Antônio e eu trabalhávamos tanto que na época não prestamos atenção suficiente nesses sinais. Estávamos ocupados demais mantendo as farmácias funcionando, gerenciando funcionários, lidando com fornecedores, pagando contas. A vida corria e nós corremos junto com ela, sem parar para perceber o que estava acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Em 2019, Antônio começou a sentir dores no peito. No início, achamos que era estresse, excesso de trabalho. Ele tinha 65 anos e ainda trabalhava de 10 a 12 horas por dia. Eu insistia para ele desacelerar, mas ele dizia que não conseguia parar. Trabalhar é minha vida, Helena. Se eu parar, vou morrer, ele brincava. Não era brincadeira. Em setembro daquele ano, Antônio teve um ataque cardíaco fulminante. Estava na farmácia do centro, atendendo um cliente, quando simplesmente caiu. Os funcionários chamaram a ambulância imediatamente, mas quando chegaram ao hospital, já era tarde demais. Meu marido, meu companheiro de 43 anos, meu parceiro em todos os sentidos, havia partido. E eu estava sozinha. O funeral foi imenso. Vieram pessoas de todos os cantos, clientes antigos, funcionários atuais e aposentados, fornecedores, vizinhos, amigos. Antônio tinha tocado a vida de muitas pessoas com sua generosidade e honestidade. O salão do velório estava coberto de flores e lágrimas. Ricardo estava lá, é claro, vestido de preto, com Patrícia ao seu lado, mas ele parecia distante, como se estivesse cumprindo uma obrigação e não lamentando genuinamente a perda do pai. E Patrícia? Patrícia usava um vestido cor de vinho que parecia elegante demais para um funeral, com maquiagem impecável e joias caras. Ela não derramou uma lágrima sequer. Nos dias que se seguiram ao funeral, mergulhei no trabalho como forma de não pensar na dor. As farmácias me mantinham ocupada, e era melhor estar ocupada do que ficar em casa, naquela casa grande e vazia, onde cada cômodo trazia lembranças de Antônio. Ricardo vinha me visitar com mais frequência nas primeiras semanas após a morte do pai, mas logo as visitas espaçaram novamente. E quando ele vinha, sempre trazia conversas sobre negócios, sobre as farmácias, sobre o futuro da empresa. Foi 3 meses depois do funeral que as coisas realmente começaram a mudar. Ricardo me pediu para assinar alguns documentos que, segundo ele, eram necessários para atualizar os registros das farmácias. São só formalidades, mãe. Renovação de alvarás, contratos com fornecedores, essas coisas burocráticas que o papai sempre cuidava, ele explicou. Eu, confiante no meu filho, assinava tudo sem ler direito. Afinal, por que eu suspeitaria do meu próprio filho? Ele era administrador formado, conhecia o negócio e eu estava tão cansada, tão mergulhada na dor da perda, que não tinha energia para questionar ou verificar cada papel. Isso aconteceu várias vezes durante o ano de 2020. Ricardo aparecia com pastas de documentos. Eu assinava. Ele ia embora. Simples assim. E eu, ingênua, acreditava que estava apenas mantendo os negócios funcionando, honrando o legado de Antônio. Se eu soubesse então o que sei agora, mas não sabia. Estava cega. Cega pela dor. Cega pela confiança. Cega pelo amor de mãe. Depois de descobrir as mensagens no celular de Ricardo naquela manhã
manhã de março, comecei a revisitar mentalmente todos os acontecimentos dos últimos meses. É impressionante como a verdade fica clara quando você finalmente abre os olhos para vê-la. Os sinais estavam todos lá, gritando para serem notados, mas eu os havia ignorado um por um. O primeiro sinal veio cerca de 6 meses após a morte de Antônio. Ricardo chegou em casa numa tarde de sábado, sem avisar. Isso já era incomum, pois ele sempre ligava antes. Patrícia não estava com ele, o que também era raro naquela época. Mãe, precisamos conversar sobre uma coisa importante, ele disse, sentando-se no sofá da sala com uma expressão séria que eu não conseguia decifrar. Claro, meu filho. O que foi? Perguntei, servindo café para nós dois, como sempre fazia. É sobre a sua segurança, mãe. A sua segurança financeira e legal. Ele começou, pegando uma pasta que havia trazido. Veja bem, o papai sempre cuidou de tudo. Ele tinha procurações, autorizações, acessos a todas as contas. Agora que ele se foi, se algo acontecer com a senhora, vai ser um caos resolver tudo. Algo acontecer comigo? Ricardo, eu tenho 64 anos e estou com saúde. Não precisa se preocupar com isso agora, respondi, achando o assunto mórbido e prematuro. Mas é justamente por isso que precisamos nos prevenir, mãe. Enquanto a senhora está bem, com todas as faculdades mentais perfeitas, é o momento certo de organizar essas coisas. Eu preparei aqui uma procuração pública que vai me dar poderes para cuidar de tudo, caso a senhora fique doente ou incapacitada. Ele abriu a pasta e me mostrou um documento grosso, cheio de termos jurídicos que eu mal conseguia compreender. Eram páginas e páginas de cláusulas complicadas. Uma procuração? Não sei, Ricardo. Isso me parece muito definitivo. Hesitei. É apenas uma precaução, mãe. Se a senhora tiver um AVC, um problema cardíaco, qualquer coisa, eu poderei cuidar dos seus interesses imediatamente, sem precisar passar por burocracias judiciais que demoram meses. É para proteger a senhora e o patrimônio que vocês construíram. Suas palavras faziam sentido, ou pelo menos pareciam fazer. Ele falava com tanta convicção, com tanta preocupação aparente, que eu quase assinei ali mesmo. Mas algo me fez hesitar. Deixa eu mostrar isso para a doutora Silvia antes, eu disse, referindo-me à advogada que cuidava dos assuntos legais da família há anos. A expressão de Ricardo mudou sutilmente. Foi rápido, uma sombra que passou por seu rosto, mas eu vi. Era irritação, frustração, raiva contida. Mãe, não precisa incomodar a doutora Silvia com isso. Eu sou administrador, entendo desses assuntos. E além do mais, sou seu filho. A senhora não confia em mim? Claro que confio, Ricardo. Mas doutora Silvia é advogada. É trabalho dela revisar esses documentos. Não custa nada ela dar uma olhada, só para ter certeza de que está tudo correto. Ele insistiu mais um pouco, mas eu me mantive firme. Finalmente, ele guardou os papéis na pasta com um suspiro de impaciência mal disfarçado. Está bem, mãe. Mostre para a doutora Silvia. Mas não demore muito, ok? Essas coisas precisam ser resolvidas o quanto antes. Quando levei os documentos para a doutora Silvia Camargo, uma mulher de 58 anos que conhecia nossa família desde que nos mudamos para Recife, ela ficou chocada. Helena, em hipótese alguma, você deve assinar isso, ela disse categoricamente, folheando o documento com uma expressão cada vez mais preocupada. Isso aqui não é uma simples procuração de precaução. É uma procuração irrevogável com poderes amplíssimos. Ricardo poderia vender seus imóveis, suas ações nas farmácias, movimentar suas contas bancárias, fazer empréstimos em seu nome. Basicamente, ele teria controle total sobre todo o seu patrimônio. Mas ele disse que era só uma precaução, comecei. Mas ela me interrompeu. Helena, eu vejo casos assim toda semana no meu escritório. Filhos que convencem pais idosos a assinarem procurações e depois usam esses poderes para desviar bens, fazer transferências fraudulentas, deixar os pais na miséria. Não estou dizendo que Ricardo faria isso, mas esse documento aqui dá a ele todas as ferramentas necessárias para fazer se quiser. O que eu faço então? Não assine. Simples assim. Se você quer fazer um planejamento sucessório, podemos fazer de outras formas, com salvaguardas, com limitações, com controles. Mas isso aqui é carta branca para fazer o que quiser com seus bens. Segui o conselho da doutora Silvia. Quando Ricardo voltou a me procurar sobre o assunto, eu disse que não ia assinar, que a advogada havia recomendado contra e que eu confiava no julgamento dela. Ricardo ficou visivelmente irritado. Não gritou, não fez escândalo, mas sua irritação estava clara no tom de voz, nas palavras escolhidas, na linguagem corporal. A doutora Silvia é da geração antiga, mãe. Ela não entende como as coisas funcionam hoje em dia. Está sendo paranoica e fazendo a senhora ficar paranoica também, ele argumentou. Ricardo, eu respeito sua opinião, mas não vou assinar. Se algum dia eu realmente precisar de uma procuração, faremos uma com as devidas proteções. Ele foi embora naquele dia claramente frustrado. Patrícia me ligou no dia seguinte com aquela voz melosa que ela usava quando queria alguma coisa. Dona Helena, Ricardo me contou sobre a procuração. A senhora sabe que ele só quer cuidar da senhora, né? Ele está preocupado com seu bem-estar. Eu sei disso, Patrícia, mas a doutora Silvia aconselhou contra e eu vou seguir o conselho dela. Essa advogada
advogada está enchendo a cabeça da senhora com paranoia. Veja bem, dona Helena, eu cresci numa família com posses. Meu pai sempre diz que é importante ter tudo organizado, documentado. A senhora não está ficando mais jovem e essas coisas levam tempo para resolver quando há problemas. A maneira como ela disse, a senhora não está ficando mais jovem, me incomodou profundamente. Havia um tom de ameaça velada, como se ela estivesse sugerindo que meus dias estavam contados. Patrícia, obrigada pela preocupação, mas já tomei minha decisão. Agora preciso desligar. Encerrei a conversa. Esse foi o primeiro sinal claro, mas não o único. Comecei a notar outros comportamentos estranhos nos meses seguintes. Ricardo começou a fazer perguntas muito específicas sobre minhas finanças. Quanto eu tinha em cada conta bancária, quais ações eu possuía, quanto rendiam os aluguéis dos imóveis comerciais, quanto valia cada uma das 3 farmácias. Ele dizia que era para organizar melhor a gestão, mas as perguntas eram invasivas, detalhadas demais. Também notei que ele estava fazendo mudanças nas farmácias sem me consultar. Trocou fornecedores de medicamentos por outros mais baratos e de qualidade duvidosa, como depois descobri. Demitiu funcionários antigos e contratou pessoas novas que ele conhecia. Mudou a conta bancária da empresa para um banco diferente, alegando que as taxas eram menores. Na época, eu deixava. Pensava que ele estava tentando modernizar o negócio, torná-lo mais eficiente. Antônio sempre dizia que a nova geração tinha ideias diferentes e que eu deveria dar espaço para Ricardo implementar sua visão. Mas cada uma dessas mudanças, como descobri depois, facilitava o desvio de dinheiro. Houve também o episódio do contador. Seu Raimundo era nosso contador há mais de 20 anos. Conhecia cada detalhe das nossas finanças. Era honesto e meticuloso. Um dia, Ricardo me informou que havia demitido seu Raimundo e contratado uma empresa de contabilidade mais moderna e eficiente. Mas por que demitir seu Raimundo? Ele sempre foi excelente, protestei. Mãe, ele é da velha guarda, usa métodos antigos, não entende de tecnologia, não sabe otimizar impostos. Essa nova empresa vai economizar muito dinheiro pra gente. Na verdade, como descobri depois, ele demitiu seu Raimundo porque o contador começou a fazer perguntas sobre irregularidades que havia notado nos livros. A empresa moderna que Ricardo contratou era gerenciada por um amigo dele, alguém que faria vista grossa para os desvios. Seu Raimundo me procurou pessoalmente, poucos dias depois da demissão. Veio até minha casa com uma expressão preocupada. Dona Helena, eu não queria me meter onde não sou chamado, mas preciso dizer uma coisa. Antes de ser demitido, eu estava auditando os livros das farmácias e encontrei algumas irregularidades, saques não justificados, pagamentos para fornecedores fantasmas, transferências suspeitas. Quando mencionei isso para Ricardo, ele me disse que eu estava ficando velho e vendo coisas onde não havia nada. Uma semana depois, fui demitido. Irregularidades? Que tipo de irregularidades? Perguntei, meu coração começando a bater mais rápido. Não posso dar detalhes sem acesso aos livros completos, mas dona Helena, tome cuidado. Alguma coisa não está certa. Antônio, que Deus o tenha, sempre foi meticuloso com as contas. Nunca vi nada de errado em todos esses anos, mas nos últimos meses, desde que Ricardo assumiu o controle total, apareceram essas discrepâncias. Eu deveria ter ouvido seu Raimundo, deveria ter investigado imediatamente, mas não o fiz. Convenci-me de que era apenas um contador ressentido por ter sido demitido, que estava tentando causar problemas. Afinal, era meu filho de um lado e um funcionário, por mais confiável que fosse, do outro. Escolhi acreditar no meu filho. Esse foi meu erro, um erro que custaria caro. Houve também mudanças no comportamento de Ricardo em relação a mim. Ele se tornou mais impaciente, mais irritadiço. Quando eu fazia perguntas sobre os negócios, ele respondia com respostas vagas ou me dizia para não me preocupar que ele estava cuidando de tudo. Mãe, a senhora já trabalhou demais na vida. É hora de descansar, de aproveitar. Deixa eu cuidar das farmácias. A senhora só precisa receber os lucros e viver bem, ele dizia. E eu, cansada, ainda de luto por Antônio, aceitei. Afastei-me da gestão ativa, confiando que meu filho cuidaria de tudo com a mesma dedicação e honestidade que seu pai sempre teve. Patrícia também mudou. Se antes ela mantinha uma fachada de cordialidade, agora nem isso. Quando vinham nos visitar, o que era cada vez mais raro, ela ficava no celular o tempo todo, mal conversava comigo, demonstrava impaciência quando eu falava sobre qualquer coisa. Uma vez, escutei sem querer uma conversa entre eles. Estava na cozinha, preparando café, quando ouvi Patrícia dizer em voz baixa, mas audível: por que ainda não convenceu ela a assinar aquela procuração? Quanto tempo mais vamos ter que esperar por o que é nosso por direito? Estou trabalhando nisso, Patrícia. Você precisa ter paciência, Ricardo respondeu. Paciência? Já estamos esperando há meses. E se ela decidir doar tudo para a caridade? E se ela casar de novo? E se ela mudar o testamento? Ela não vai fazer nada disso. Ela confia em mim. Então faça ela assinar logo aqueles papéis. Quando voltei para a sala com o café, eles mudaram rapidamente de assunto e sorriram como se nada tivesse
tivesse acontecido. Meu coração estava acelerado, mas me convenci de que tinha entendido errado, que eles estavam falando de outra coisa. Não de mim. A negação é poderosa. Às vezes, a verdade está bem na nossa cara, gritando para ser reconhecida, mas a gente se recusa a vê-la porque doeria demais admitir. Olhando em retrospectiva, vejo como todos esses sinais formavam um padrão claro. Ricardo estava sistematicamente se preparando para tomar controle do meu patrimônio. A procuração era apenas uma das estratégias. Ele também estava minando minha credibilidade, afastando pessoas leais a mim, como seu Raimundo, cercando-se de pessoas que o ajudariam no esquema e desviando dinheiro para construir seu próprio capital paralelo. E eu, a mãe tola e confiante, deixei tudo acontecer debaixo do meu nariz. Assinei documentos sem ler, acreditei em explicações vagas, ignorei avisos de pessoas que se preocupavam comigo. Escolhi a ilusão confortável de ter um filho dedicado, sobre a realidade dolorosa de estar sendo manipulado. Mas naquela manhã de quarta-feira, quando li as mensagens no celular de Ricardo, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Todos os sinais que eu havia ignorado agora faziam sentido. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era inegável. Meu filho estava me roubando. Depois de descobrir as mensagens no celular de Ricardo, passei os 3 dias seguintes em estado de choque e planejamento intenso. Chorei muito, é verdade. Houve momentos em que eu me trancava no quarto e deixava a dor sair em soluços profundos e silenciosos. Mas entre as lágrimas, minha mente trabalhava freneticamente, construindo um plano. Na quinta-feira, logo após descobrir tudo, liguei para a doutora Silvia Camargo, minha advogada. Pedi para ela vir até minha casa urgentemente, sem avisar ninguém. Quando ela chegou e mostrei as fotos das conversas que Neuza havia tirado, seu rosto ficou pálido. Meu Deus, Helena, isso é gravíssimo. Muito mais sério do que eu imaginava quando avisei você sobre aquela procuração, ela disse, sentando-se pesadamente na cadeira da minha sala. O que eu faço, Silvia? Ele é meu filho, meu único filho. Minha voz quebrou ao dizer essas palavras. Silvia pegou minha mão com firmeza. Helena, olhe para mim. Eu sei que é seu filho. Sei que isso está destruindo você por dentro. Mas você precisa entender uma coisa. O que ele está planejando fazer é um crime. Não é apenas antiético ou moralmente errado. É estelionato, falsificação de documentos, possivelmente até ameaça e cárcere privado, dependendo do que esses planos B dele envolvem. Se você não se proteger, ele vai tirar tudo de você. Tudo que você e Antônio construíram durante uma vida inteira de trabalho. Eu sei disso. Por isso te chamei. Preciso saber o que fazer. Silvia ficou em silêncio por um momento, pensando. Temos que envolver a polícia. Essas mensagens são evidências de um crime em andamento. Podemos usar isso para pegá-lo em flagrante. Em flagrante? Sim. Pelas mensagens, ele planeja vir aqui com documentos falsos para você assinar, certo? Então deixamos que ele venha, mas estaremos preparados. Teremos policiais à paisana, câmeras escondidas gravando tudo. Quando ele apresentar os documentos falsos e tentar forçar você a assinar, ou quando fizer ameaças, fazemos a prisão em flagrante. A ideia me assustou. Significava assistir meu filho se incriminando, vê-lo ser preso bem na minha frente. Mas também significava proteger o legado de Antônio, proteger a mim mesma e talvez, num sentido maior, proteger Ricardo de si mesmo. Tudo bem, vamos fazer isso, concordei. Minha voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Silvia entrou em contato com um amigo dela, o delegado Marcos Tavares, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Ele veio até minha casa naquela mesma tarde, em trajes civis, para não levantar suspeitas dos vizinhos. Marcos era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão séria, mas compassiva. Ele ouviu minha história, examinou as fotos das mensagens e fez diversas perguntas sobre Ricardo, sobre Patrícia, sobre esse F com quem ele conversava. Vou precisar de autorização judicial para montar uma operação na sua casa, dona Helena. Mas com essas evidências, não será difícil conseguir. A senhora está disposta a colaborar totalmente com a investigação? Estou. Farei o que for necessário. A senhora entende que isso pode resultar na prisão do seu filho? Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso dessa pergunta. Quando os abri novamente, respondi: entendo. E por mais que doa, sei que é o certo a fazer. Na sexta-feira, Marcos voltou com a autorização judicial e um plano detalhado. Descobrimos, através de investigação rápida, que o F das mensagens era Fernando Lins, um advogado com histórico de envolvimento em fraudes documentais. Ele já havia sido processado 2 vezes por estelionato, mas conseguiu acordos para evitar prisão. Esse Fernando é um criminoso conhecido. Se seu filho está associado a ele, a situação é ainda mais grave, explicou Marcos. Vamos tentar pegar os 3 de uma vez: Ricardo, a esposa dele e o Fernando. Pelas mensagens, descobrimos que Ricardo planejava vir à minha
casa na terça-feira seguinte, às 15h. Tinha 5 dias para me preparar mentalmente para o que estava por vir. Foram os 5 dias mais longos da minha vida. Ricardo me ligou no sábado, casual, perguntando como eu estava, dizendo que tinha saudades. Conversei com ele normalmente, fingindo que nada havia mudado, enquanto meu coração se despedaçava. Mãe, posso passar aí terça-feira? Preciso conversar com a senhora sobre umas coisas das farmácias. Ele disse ao final da ligação. Claro, meu filho. Que hora? Umas 15h, está bom? Perfeito, te espero. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. Marcos estava certo. Ricardo estava seguindo exatamente o plano que tinha descrito nas mensagens. No domingo, fui à missa pela primeira vez desde a morte de Antônio. Precisava de força espiritual para o que estava por vir. Sentei-me num banco no fundo da igreja e quando o padre falou sobre perdão e justiça, sobre amor e limite, senti que Antônio estava ali comigo de alguma forma, me dando força. Na segunda-feira, Marcos e sua equipe vieram fazer o reconhecimento da casa. Eles identificaram os melhores lugares para posicionar câmeras e para esconder os policiais. Decidiram colocar 2 policiais à paisana dentro de casa, escondidos em cômodos adjacentes à sala, e mais 2 no jardim, prontos para entrar pela porta dos fundos ao sinal. Dona Helena, a senhora vai usar este pequeno microfone, explicou Marcos, mostrando um dispositivo minúsculo que seria preso à minha roupa. Vamos ouvir tudo em tempo real, e a senhora terá este botão de pânico aqui. Ele mostrou um pequeno controle remoto do tamanho de um chaveiro. Se em qualquer momento a senhora se sentir em perigo, é só apertar este botão e entramos imediatamente. Instalaram também 2 câmeras de alta definição escondidas na sala, uma dentro de um vaso decorativo na estante e outra dentro de um relógio de parede. Tudo foi testado meticulosamente. Lembre-se, Dona Helena, instruiu Marcos. A senhora deve agir naturalmente. Seja a mãe que ele conhece. Não demonstre que sabe de nada. Deixe ele seguir com o plano dele. Quanto mais ele falar, mais evidências teremos. Mas se ele ficar violento ou ameaçador, use o botão de pânico imediatamente. Passei a noite de segunda para terça sem dormir. Fiquei sentada na minha cama, olhando fotos antigas de Ricardo, o bebê rechonchudo que dei à luz, o menino de 5 anos com uniforme escolar no primeiro dia de aula, o adolescente sorridente na formatura do ensino médio, o jovem adulto recebendo o diploma universitário. Em qual momento ele se transformou nesse estranho que planejava me roubar? Em qual momento o amor de filho se transformou em ganância? Ou sempre foi assim e eu estava cega demais para ver? Na manhã de terça-feira, os policiais chegaram cedo, antes das 7. Eram 4 homens, todos experientes, todos em trajes civis discretos. Um deles era um especialista em tecnologia, responsável por garantir que todas as câmeras e microfones estivessem funcionando perfeitamente. Roberto, o líder da equipe tática, era um homem alto e forte, de uns 35 anos. Ele me tranquilizou. Dona Helena, a senhora está fazendo a coisa certa e estaremos aqui para protegê-la a todo momento. Eles se posicionaram, 2 no quarto de hóspedes ao lado da sala, porta entreaberta, 2 no jardim dos fundos, ocultos entre as plantas. Marcos ficaria num carro estacionado na rua, coordenando tudo. Neuza estava comigo na cozinha, também nervosa. Dona Helena, vai ficar tudo bem. Deus está no controle, ela disse, embora sua voz tremesse. Às 2h30, meu celular tocou. Era Ricardo. Mãe, estou chegando. Vou trazer a Patrícia e um advogado amigo meu. Precisamos conversar com a senhora sobre algumas coisas importantes. Está bem, filho. A porta está aberta. Avisei Roberto pelo microfone discreto. Eles estão chegando. São 3 pessoas. Ricardo, a esposa Patrícia e provavelmente o tal Fernando. Recebido, Dona Helena. Mantenha a calma. Estamos prontos. Sentei-me no sofá da sala, o mesmo sofá onde Ricardo se sentava quando criança para assistir desenhos animados. O mesmo sofá onde Antônio e eu passamos tantas noites conversando sobre nossos sonhos e planos. Agora, esse sofá seria o palco de uma traição e de uma justiça que precisava ser feita. Ouvi o barulho do carro estacionando, passos no caminho de pedras do jardim, a campainha tocando. Respirei fundo. Já vou, gritei, me levantando e indo até a porta. Quando abri, lá estavam eles. Ricardo, vestindo uma camisa social e calça de alfaiataria, uma pasta de couro na mão. Patrícia, com um vestido caro e sapatos de salto alto, bolsa de grife pendurada no braço. E um homem que eu nunca tinha visto, certamente o tal Fernando Lins, com terno barato e uma expressão de falsa cordialidade. Oi, mãe, disse Ricardo, entrando sem me beijar no rosto como costumava fazer. Esse pequeno detalhe, a ausência de afeto, cortou meu coração como uma faca. Olá, Dona Helena, disse Patrícia também sem qualquer gesto de carinho. Dona Helena, meu nome é Fernando Lins,
Advogado, é um prazer conhecê-la, disse o homem, estendendo a mão. Apertei-a brevemente, sentindo um arrepio de repulsa. Entrem, por favor. Querem café? Água? Ofereci, representando meu papel. Não, mãe. Não viemos para visita social. Precisamos tratar de assuntos sérios, disse Ricardo com um tom de voz que não reconheci. Não era meu filho falando. Era um estranho usando a voz do meu filho. Sentamos na sala. Ricardo e Fernando de um lado, Patrícia do outro. Eu sozinha em frente a eles, mas não tão sozinha quanto eles pensavam. Meu microfone estava gravando cada palavra. As câmeras estavam registrando cada movimento. E 4 policiais armados estavam a poucos metros de distância, prontos para agir. Sobre o que querem conversar? Perguntei, mantendo minha voz calma, embora meu coração batesse descompassado. Ricardo abriu a pasta e tirou diversos documentos. Mãe, a senhora está ficando mais velha. Já tem 68 anos e, sinceramente, não está mais em condições de gerenciar seus próprios assuntos. Como assim, Ricardo? Estou perfeitamente bem. A senhora acha que está, mas não está. Esqueço coisas, se confunde, toma decisões erradas nos negócios. Eu e Patrícia estamos preocupados. Era uma mentira descarada. Eu não esquecia nada, não me confundia e não tomava decisões erradas. Mas entendi a estratégia. Ele estava tentando me fazer parecer senil, incapaz. Ricardo, eu não sei de onde você tirou essa ideia. Estou com a minha saúde mental perfeita. Fernando interveio, com uma voz untuosa que tentava parecer profissional, mas soava falsa. Dona Helena, trouxemos alguns documentos que vão facilitar a vida da senhora. São apenas transferências administrativas, formalidades que precisam ser regularizadas. Ele colocou os papéis sobre a mesa de centro. Olhei para eles sem tocá-los. Mesmo à distância, podia ver que eram documentos de transferência de propriedade. Que tipo de transferências? Perguntei. Os imóveis comerciais precisam ser transferidos para uma estrutura societária mais eficiente. E as farmácias também. É uma questão de planejamento tributário, explicou Fernando com aquela voz falsa. E essas transferências seriam para quem? Para mim, mãe, disse Ricardo sem rodeios. Sou seu herdeiro. Esse patrimônio será meu de qualquer forma. Por que não agora, quando posso usá-lo melhor? Porque o testamento do seu pai diz que tudo será seu quando eu morrer, Ricardo, não antes. A máscara de preocupação no rosto dele caiu. Vi então a raiva, a frustração, a ganância crua. Esse testamento é uma injustiça, mãe. Papai deixou metade de tudo para mim, mas amarrou nas suas mãos. E a senhora o quê? Vai viver mais 20, 30 anos? Vou ficar esperando até quando? Suas palavras foram como tapas na minha cara. Ele estava basicamente dizendo que queria que eu morresse logo para poder pegar a herança. Ricardo, eu não acredito que você está falando assim comigo. Patrícia se levantou e veio até mim, seu rosto bonito distorcido por uma expressão de arrogância. Veja bem, dona Helena, a senhora pode facilitar as coisas ou pode dificultar. Se facilitar assinando esses papéis, tudo fica bem. A senhora continua vivendo aqui. Nós cuidamos de tudo e todo mundo fica feliz. E se eu não assinar? Seu sorriso ficou cruel. Então vamos ter que fazer do jeito difícil. A senhora é uma senhora idosa, frágil, pode ter um acidente, pode escorregar no banheiro, cair da escada, ou então podemos fazer com que um médico declare que a senhora está senil, incapaz de cuidar de si mesma. Temos tudo preparado. Um laudo psiquiátrico falso já está pronto. Um juiz que conhecemos pode acelerar um processo de interdição. De um jeito ou de outro, esse patrimônio será nosso. Ali estava a ameaça explícita. A máscara havia caído completamente. Meu filho e minha nora estavam me ameaçando abertamente, falando em causar acidentes, em me internar à força. Olhei para Ricardo, procurando um resquício do menino que eu havia criado, mas não encontrei nada. Apenas um estranho com o rosto do meu filho. Tossi 3 vezes, o sinal combinado. O que aconteceu nos segundos seguintes parece confuso agora na minha memória, mas cada detalhe ficou gravado como se fosse em câmera lenta. As portas do quarto de hóspedes e da cozinha se abriram simultaneamente. 2 policiais entraram rapidamente na sala, armas em punho, identificando-se. Polícia, ninguém se mexa! A expressão de choque no rosto de Ricardo foi algo que nunca vou esquecer. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu. Todo o sangue pareceu drenar de seu rosto. Ele olhou para mim com uma mistura de surpresa, raiva e medo. Patrícia soltou um grito agudo. Fernando tentou se levantar, mas um dos policiais o empurrou de volta para o sofá. Quietos! Mãos onde eu possa ver! A porta da frente se abriu e o delegado Marcos entrou, seguido de mais 2 policiais. Em questão de segundos, minha sala estava cheia de uniformes e tensão. O que é isso? Mãe, o que você fez? Ricardo gritou, tentando se levantar, mas Roberto o empurrou de volta ao sofá com firmeza. Sente-se e fique quieto, ordenou o policial. Marcos se aproximou de mim. A senhora está bem, dona Helena? Assenti, incapaz de falar naquele momento. Minha garganta estava fechada pela emoção. Marcos se virou para Ricardo, Patrícia e Fernando. Ricardo Marques, Patrícia Venâncio e Fernando Lins, vocês estão presos em flagrante por tentativa de estelionato, falsificação de documentos, ameaça e formação de quadrilha.
quadrilha. Isso é um absurdo. É uma armação, gritou Fernando, mas suas palavras soaram fracas até para ele mesmo. Uma armação? Temos tudo gravado, seu idiota, disse Roberto, apontando para as câmeras escondidas que agora eram visíveis. Cada palavra, cada ameaça, cada tentativa de coagir esta senhora. Um dos policiais começou a recolher os documentos falsos que estavam sobre a mesa, colocando-os em sacos plásticos para evidência. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração por terem sido pegos. Você armou isso, velha bruxa. Você armou tudo desde o começo. Cale a boca, ordenou Marcos. A senhora tem o direito de ficar calada, e seria sábio usar esse direito agora. Outro policial começou a colocar algemas nos três. Quando chegou a vez de Ricardo, ele olhou para mim uma última vez. Não era um olhar de arrependimento ou remorso. Era um olhar de ódio puro. Você é uma... Cuidado com o que vai dizer, rapaz, interrompeu Roberto, apertando as algemas um pouco mais forte do que necessário. Qualquer coisa que falar pode e será usado contra você. Enquanto os policiais levavam os três para fora, Marcos ficou comigo na sala. Neuza apareceu da cozinha, onde havia se escondido durante toda a operação, e correu para me abraçar. Acabou, dona Helena. Acabou, ela dizia, enquanto eu finalmente deixava as lágrimas escorrerem. Marcos se sentou ao meu lado no sofá. Dona Helena, a senhora foi muito corajosa. Sei que não foi fácil. Ele é meu filho. Foi tudo o que consegui dizer. Eu sei, mas a senhora fez a coisa certa. Se não tivesse agido, eles teriam roubado tudo da senhora. E pelas ameaças que fizeram, talvez até algo pior. Nos dias que se seguiram, a investigação se aprofundou. Com autorização judicial, a polícia teve acesso completo aos computadores e celulares de Ricardo, Patrícia e Fernando. O que descobriram foi ainda pior do que eu imaginava. Ricardo vinha desviando dinheiro das farmácias há quase 2 anos, desde poucos meses após a morte de Antônio. Ele criava fornecedores fantasmas, fazia pagamentos falsos, desviava o dinheiro para contas offshore. No total, ele havia roubado mais de R$500 mil. Descobrimos também que ele havia falsificado minha assinatura múltiplas vezes em documentos bancários. Ele abriu uma conta em meu nome numa agência em outra cidade e transferia dinheiro para lá regularmente. Pretendia usar essa conta para simular que eu estava perdendo a memória e fazendo transações confusas, como parte do plano para me declarar incapaz. Fernando Lins não era apenas um advogado desonesto. Ele era um criminoso profissional com registro em 2 fraudes anteriores de estelionato. Ele fornecia os documentos falsos, os contatos com médicos e juízes corruptos, toda a estrutura necessária para o golpe. Em troca, receberia 30% de tudo que conseguissem tirar de mim. E Patrícia era, em muitos aspectos, a mente por trás de tudo. Conversas em seu celular revelaram que ela vinha manipulando Ricardo desde antes do casamento. Ela o havia escolhido especificamente porque sabia que ele era herdeiro de um patrimônio considerável. Todo o relacionamento havia sido calculado desde o início. Havia mensagens dela com amigas onde dizia coisas como: casei com o Ricardo pelo dinheiro da família. O problema é que a velha não morre nunca, mas estamos trabalhando nisso. Ler essas mensagens foi uma das coisas mais dolorosas que já fiz. Não apenas pela crueldade, mas pelo que revelavam sobre meu filho. Ricardo tinha se deixado seduzir, manipular, transformar em algo que eu e Antônio nunca o criamos para ser. A doutora Silvia me procurou com mais descobertas. Ao auditar completamente os livros das farmácias, encontrou evidências de muito mais irregularidades. Ricardo também estava vendendo medicamentos vencidos e falsificados, colocando em risco a saúde de dezenas de pessoas. Isso adicionou mais acusações criminais ao processo. Seu Raimundo, o contador que Ricardo havia demitido, foi chamado para depor. Ele confirmou que havia alertado Ricardo sobre irregularidades e foi demitido por isso. Seu depoimento foi crucial para estabelecer que Ricardo sabia exatamente o que estava fazendo e que não era um caso de má gestão, mas de criminalidade deliberada. Ricardo, Patrícia e Fernando ficaram detidos preventivamente. O juiz considerou que havia risco de fuga e de destruição de provas. A prisão preventiva foi mantida durante toda a instrução processual. Recebi ligações de familiares de Patrícia tentando me convencer a retirar a queixa. Pense na família, dona Helena. Pense no escândalo. Isso vai manchar o nome de todos nós. Mas eu me mantive firme. Não era sobre escândalo ou reputação. Era sobre justiça. Era sobre proteger o legado que Antônio e eu construímos com tanto esforço. Era sobre dizer não à impunidade. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e procedimentos legais. A doutora Silvia cuidou de tudo, movendo cada peça com precisão cirúrgica. O processo foi rápido pelos padrões brasileiros, apenas 6 meses desde a prisão até o julgamento. Isso porque as provas eram tão contundentes que não havia muito espaço para delongas. Durante esses meses, Ricardo, Patrícia e Fernando permaneceram presos. Houve diversas tentativas de liberdade provisória, todas negadas.
ameaçadas. O juiz responsável pelo caso, Dr. Augusto Fernandes, era conhecido por sua rigidez com crimes contra idosos. A vulnerabilidade da vítima é um agravante que não pode ser ignorado. Ele escreveu em uma de suas decisões, negando o pedido de liberdade de Ricardo. Além disso, os acusados demonstraram claramente nas gravações que representam perigo concreto para a vítima, tendo feito ameaças explícitas contra sua integridade física. Recebi apenas uma carta de Ricardo durante todo esse período. Foi entregue através da doutora Silvia, que leu primeiro para garantir que não continha ameaças. Mãe, começava a carta, você destruiu minha vida. Tudo que eu fiz foi tentar garantir o que é meu por direito. O papai deixou metade para mim, mas você me mantém refém, controlando tudo. Eu só queria minha independência financeira. Você me transformou em criminoso aos olhos da lei. Mas quem é a verdadeira criminosa? Quem é a mãe que coloca o próprio filho na cadeia? Espero que você consiga dormir à noite sabendo o que fez comigo. Não havia uma palavra de arrependimento. Não havia reconhecimento do que ele havia feito de errado. Era tudo culpa minha, na visão dele. Eu o havia traído. Não o contrário. Chorei ao ler aquela carta, não de remorso, mas de pura tristeza. Meu filho estava tão perdido, tão corrompido pela ganância e pela influência de Patrícia, que não conseguia nem ver a gravidade de seus atos. Não respondi à carta. O que eu poderia dizer? Que ainda o amava apesar de tudo? Que doía cada dia saber que ele estava preso? Que eu desejaria que nada disso tivesse acontecido? Tudo isso era verdade, mas também não mudava o fato de que ele tinha feito escolhas, más escolhas, e agora precisava enfrentar as consequências. O dia do julgamento chegou numa segunda-feira de agosto. O tribunal estava cheio. Além das partes diretamente envolvidas, havia jornalistas. O caso havia ganhado a atenção da imprensa local. Curiosos, familiares de ambos os lados e até mesmo alguns dos clientes antigos das farmácias que queriam ver justiça sendo feita. Eu cheguei acompanhada da doutora Silvia e de Neuza, que insistiu em estar ao meu lado. Vestia um conjunto simples, mas elegante, uma blusa azul marinho e saía na altura dos joelhos. Não queria parecer nem muito rica, para não criar antipatia, nem muito pobre, para não parecer vulnerável demais. Quando entrei na sala de audiências, todos os olhos se voltaram para mim. Senti o peso de centenas de julgamentos, de opiniões formadas, de pessoas decidindo se eu era a vítima corajosa ou a mãe desnaturada. Mantive minha cabeça erguida e caminhei até meu lugar. Ricardo, Patrícia e Fernando foram trazidos da prisão em vans separadas. Quando eles entraram na sala, algemados e escoltados, meu coração apertou. Ricardo estava visivelmente mais magro, pálido, com olheiras profundas. A prisão havia cobrado seu preço. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram. E naquele momento, vi algo que não havia visto antes. Vergonha. Não era arrependimento ainda, mas era reconhecimento. Pela primeira vez, ele parecia realmente entender a gravidade da situação. Patrícia, por outro lado, mantinha aquela expressão arrogante. Ela olhava para todos com desprezo, como se estivesse acima daquele processo todo. Fernando tinha a expressão resignada de quem já passou por isso antes. O juiz Augusto Fernandes entrou e todos se levantaram. Ele era um homem de seus 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação fina e uma expressão que não revelava nada de suas emoções. O julgamento durou 3 dias. No primeiro dia, foram ouvidas as testemunhas de acusação. Eu fui a primeira. A promotora, doutora Beatriz Siqueira, me guiou pelo depoimento. Contei toda a história, como descobri as mensagens, como montamos a operação com a polícia, como Ricardo, Patrícia e Fernando vieram à minha casa e me ameaçaram abertamente. Dona Helena, perguntou a promotora, a senhora em algum momento teve dúvidas sobre fazer essa denúncia, considerando que o principal acusado é seu filho? Sim, respondi honestamente. Tive muitas dúvidas. Chorei dias e noites pensando se estava fazendo a coisa certa. Mas no final, percebi que não se tratava apenas de mim. Tratava-se de justiça. Meu filho planejou deliberadamente me roubar, me ameaçou, desviou dinheiro de nossas empresas, colocou a saúde de clientes em risco vendendo medicamentos falsificados. Ele não é mais o menino que eu criei. Ele se transformou em um criminoso e, como qualquer criminoso, precisa responder por seus atos. O advogado de defesa de Ricardo, um homem jovem e nervoso chamado Dr. Paulo Medeiros, tentou me desacreditar no contra-interrogatório. Dona Helena, a senhora não acha que pode ter interpretado mal as intenções do seu filho? Que talvez ele estivesse apenas tentando ajudá-la a gerenciar melhor seu patrimônio? Doutor, respondi calmamente. Eu ouvi meu filho, minha nora e o comparsa dele me ameaçando com acidente. Ouvi eles falando
falando em me declarar senil à força usando documentos falsos. Isso não é interpretação. Isso são fatos gravados em vídeo e áudio. Ele tentou outros ângulos, sugerindo que eu era uma mãe vingativa, que estava me aproveitando da situação para controlar meu filho. Mas cada argumento dele caía por terra diante das evidências concretas. Seu Raimundo depôs em seguida, explicando como havia descoberto irregularidades nos livros e foi demitido quando questionou Ricardo. Um dos funcionários antigos das farmácias também depôs, contando que Ricardo havia ordenado a venda de medicamentos vencidos e falsificados. O delegado Marcos Tavares apresentou todas as provas, os vídeos da operação, as gravações de áudio, os documentos falsos que Ricardo, Patrícia e Fernando levaram à minha casa, os registros bancários mostrando os desvios de dinheiro, as conversas nos celulares planejando o crime. No segundo dia, foi a vez da defesa. Ricardo decidiu depor, contra o conselho de seu advogado. Eu amava minha mãe, ele começou, sua voz quebrando. Tudo que eu fiz porque achava que ela não estava mais em condições de gerir o patrimônio sozinha. Eu só queria protegê-la. E as ameaças que o senhor fez a ela, gravadas em vídeo? Perguntou a promotora no contra-interrogatório. Eu estava nervoso. Falei coisas que não queria dizer. Minha esposa me influenciou. Ah, então agora a culpa é da sua esposa? O senhor não tem responsabilidade pelos próprios atos? Não, É complicado. Senhor Ricardo, o senhor desviou mais de 500 mil reais das farmácias da família. Como isso protege sua mãe? Eu ia devolver? Quando? Depois de tomar todo o patrimônio dela através de documentos falsos e ameaças? Ricardo não tinha respostas satisfatórias. Seu depoimento só piorou sua situação. Patrícia se recusou a depor, usando seu direito de ficar calado. Fernando tentou fazer um acordo de delação, oferecendo informações sobre outros crimes similares que havia cometido, mas a promotora recusou. As provas contra ele eram tão fortes que a delação era desnecessária. No terceiro dia, foram os debates finais. A promotora foi magistral em sua argumentação, pintando um quadro claro da premeditação, da crueldade, da traição familiar. O advogado de defesa tentou apelar para a emoção, falando sobre laços familiares e segundas chances, mas suas palavras soavam vazias diante dos fatos. Quando chegou a hora da sentença, o juiz Augusto Fernandes leu um texto que havia preparado cuidadosamente. Este é um dos casos mais tristes que já julguei em minha carreira, começou ele. Triste não pela complexidade jurídica, que não existe aqui. As provas são cristalinas, mas triste pela degradação dos laços familiares, pela corrosão dos valores que deveriam ser sagrados. Ele fez uma pausa, olhando para Ricardo. Ricardo Marques, você foi criado com amor, com recursos, com todas as oportunidades, e ainda assim escolheu o caminho da ganância e da traição. Você não apenas planejou roubar sua mãe, mas também a ameaçou fisicamente, desviou fundos de empresas familiares e colocou a saúde de dezenas de clientes em risco, vendendo medicamentos falsificados. Outra pausa. A vulnerabilidade da vítima, sua própria mãe idosa, é um agravante significativo. A premeditação é evidente. O dano causado, embora parcialmente revertido graças à coragem da vítima, é substancial. Ele olhou para seus papéis e então proferiu: pelos crimes de tentativa de estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, ameaça, formação de quadrilha e crimes contra a saúde pública, condeno Ricardo Marques a 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ouvi um soluço atrás de mim. Era minha cunhada Teresa, irmã de Antônio, que sempre teve um carinho especial por Ricardo. O juiz continuou: Patrícia Venâncio, pelos mesmos crimes, exceto os relacionados aos medicamentos falsificados, condeno a 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Fernando Lins, pela reincidência e pelo papel de liderança na quadrilha, condeno a 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. O martelo bateu. A sentença estava dada. Ricardo abaixou a cabeça, finalmente chorando. Patrícia gritou algo ininteligível. Fernando permaneceu impassível, como se já esperasse aquele resultado. Enquanto os três eram levados para fora, Teresa veio até mim e me abraçou. Você fez o que tinha que fazer, Helena. Antônio estaria orgulhoso da sua coragem, mas eu não me sentia corajosa. Sentia-me exausta, esgotada, vazia. Sim, justiça havia sido feita. Sim, meu patrimônio estava protegido. Sim, Ricardo agora enfrentaria as consequências de seus atos. Mas eu havia perdido meu filho. Não para a morte, o que talvez fosse mais fácil de aceitar. Havia perdido para a prisão, para a ganância, para as más escolhas. Quando saí do tribunal naquele dia, sob o sol escaldante de Recife, soube que um
capítulo da minha vida havia terminado. Doloroso, traumático, mas terminado. Agora começava outro capítulo. Um capítulo de recomeço, de cura, de redescobrir quem era Helena Marques, sem ser apenas a mãe de Ricardo ou a viúva de Antônio. Um capítulo onde eu teria que aprender a viver com a dor da traição, mas também com a força de ter sobrevivido a ela. E esse recomeço, como eu descobriria, me levaria para muito longe de Recife, para um lugar onde poderia encontrar paz e talvez um novo sentido para minha vida. 3 meses após o julgamento, acordei numa manhã de novembro e percebi que não conseguia mais ficar naquela casa. Cada cômodo carregava lembranças que me sufocavam. A sala onde Ricardo foi preso, o quarto onde Antônio havia morrido, a cozinha onde tantas vezes preparei refeições para minha família, uma família que agora estava despedaçada. Recife, com todo o seu calor e suas memórias, havia se tornado uma prisão emocional. Eu andava pelas ruas e via olhares de pena, ouvia sussurros. Ali vai a mulher que colocou o próprio filho na cadeia, diziam. Não importava que eu tivesse sido a vítima. Para muitos, uma mãe que denuncia o filho é antinatural, uma traidora dos laços sagrados de sangue. Foi numa conversa com Teresa, minha cunhada, que a ideia surgiu. Estávamos tomando café na varanda de sua casa numa tarde chuvosa, quando ela comentou casualmente: Helena, você já pensou em mudar de cidade? Começar de novo em algum lugar onde ninguém te conhece, onde você possa simplesmente ser você mesma? A sugestão ficou ecoando na minha cabeça. Mudar? Deixar Recife, onde vivi por mais de 40 anos? Deixar as farmácias, os imóveis, tudo que Antônio e eu construímos? Mas quanto mais pensava, mais a ideia fazia sentido. Eu tinha 68 anos, mas ainda tinha saúde, energia, vontade de viver. Não queria passar o resto dos meus dias sendo a mãe que denunciou o filho, definida apenas pela minha tragédia. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala com um caderno e uma caneta. Fiz uma lista de tudo que me prendia a Recife e outra lista de tudo que eu poderia ganhar recomeçando em outro lugar. O que me prendia era pouco. As farmácias, que eu mal visitava mais, os imóveis comerciais, gerenciados por uma administradora, alguns poucos amigos próximos que poderia visitar quando quisesse, e memória, muitas memórias, a maioria agora tingida de dor. O que eu poderia ganhar era muito: liberdade, anonimato, paz, a chance de redescobrir quem era Helena Marques, além de viúva e mãe, a chance de acordar sem aquele peso no peito, a chance de olhar para o mar sem ver o passado refletido em cada onda. Tomei minha decisão naquela noite. Iria me mudar e sabia exatamente para onde. João Pessoa, capital da Paraíba, minha terra natal. Eu não morava lá desde os 18 anos, mas sempre guardei carinho pela cidade. E tinha ouvido falar tanto sobre suas praias tranquilas, seu ritmo de vida mais calmo, seu pôr do sol que era considerado um dos mais bonitos do Brasil. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Silvia e expliquei meu plano. Ela inicialmente tentou me dissuadir, preocupada com os aspectos práticos, mas quando percebeu que minha decisão estava tomada, passou a me ajudar. Vamos fazer isso direito então, ela disse. Vou providenciar procuradores de confiança para gerenciar as farmácias e os imóveis daqui. Você receberá os rendimentos mensalmente, não importa onde esteja, e vou monitorar tudo de perto para garantir que não haja mais problemas. Neuza chorou quando contei que estava me mudando. Dona Helena, a senhora é como família para mim. O que vou fazer sem a senhora? Segurei suas mãos com carinho. Neuza, você vai continuar recebendo seu salário normalmente. Considere como se fosse uma aposentadoria. E vou precisar que você cuide da casa aqui em Recife. Mantenha tudo em ordem caso eu queira voltar para visitar. A senhora promete que vai voltar para visitar? Prometo. E você pode me visitar em João Pessoa quando quiser. Vou ter um quarto só para você. Coloquei a casa à venda. E surpreendentemente, em menos de um mês apareceu um comprador, um empresário de São Paulo que queria uma residência em Recife. O valor foi generoso, o suficiente para comprar algo muito bom em João Pessoa e ainda sobrar. Durante esse mês, fui me despedindo das farmácias, onde passei para agradecer aos funcionários que permaneceram leais, dos lugares que frequentava com Antônio, da igreja onde nos casamos e onde ele foi velado, e do túmulo de Antônio. Passei uma tarde inteira ali, conversando com ele como se ainda pudesse me ouvir. Amor, eu vou embora. Não estou fugindo. Juro que não estou. Mas preciso respirar. Preciso encontrar um lugar onde possa ser feliz de novo, ou pelo menos em paz. Você entende? Não entende? Sei que você entende. Sempre me entendeu melhor do que ninguém. Limpei as folhas que haviam caído sobre a lápide, arrumei as flores frescas que levei e fiquei ali em silêncio por mais alguns minutos. Quando me levantei para ir embora, senti como se Antônio estivesse me dando sua bênção, me liberando para seguir em frente. Não visitei Ricardo na prisão antes de partir. Não tive forças para isso. Ele havia me enviado mais 2 cartas, ambas amargas, culpando-me por sua situação. Não respondi nenhuma delas. Talvez um dia, quando o tempo tivesse curado algumas feridas, poderíamos conversar, mas não agora. Agora eu precisava cuidar de mim. Cheguei em João Pessoa numa manhã ensolarada de janeiro. Tinha alugado temporariamente um apartamento em Tambaú enquanto
enquanto procurava uma casa para comprar. Quando desci do táxi e vi o mar de águas calmas e verdes se estendendo até o horizonte, respirei fundo e senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. A cidade havia mudado muito desde minha juventude, mas ainda mantinha aquele ar acolhedor, aquele ritmo mais lento que eu tanto precisava. As pessoas nas ruas sorriam mais, falavam mais baixo, pareciam menos apressadas. Passei os primeiros dias apenas explorando. Caminhava pela orla de Tambaú, assistia ao pôr do sol na praia do Jacaré, ao som do bolero de Ravel tocado no saxofone, visitava o centro histórico, provava as comidas típicas que há décadas não comia, e aos poucos comecei a me sentir mais leve. Aqui ninguém me conhecia, ninguém sabia minha história. Eu era apenas Helena, uma senhora de 68 anos que gostava de caminhar pela praia ao amanhecer. Foi durante uma dessas caminhadas matinais que conheci Dona Conceição, uma mulher de 72 anos, viúva como eu, que também caminhava pela praia todos os dias. Começamos a conversar casualmente e logo descobrimos que tínhamos muito em comum. Também perdi meu marido há alguns anos, ela me contou, e meus 2 filhos moram no sul. Quase nunca os vejo. Às vezes, a solidão aperta, sabe? Sei exatamente como é, respondi, sem entrar em detalhes sobre minha própria situação familiar. Conceição se tornou minha primeira amiga em João Pessoa. Ela me apresentou a um grupo de senhoras que se reuniam semanalmente para jogar buraco e conversar. Mulheres como nós, algumas viúvas, outras divorciadas, todas na mesma faixa etária, todas procurando companhia e amizade. Aos poucos, comecei a construir uma nova vida. Encontrei uma casa perfeita em Cabo Branco, de frente para o mar, com 3 quartos, varanda ampla e um pequeno jardim. Era menor que minha casa em Recife, mas era minha. Um novo começo sem o peso do passado. Contratei uma moça jovem chamada Júlia para me ajudar com a limpeza 2 vezes por semana. Ela tinha 28 anos, estudava psicologia à noite e trabalhava durante o dia para pagar seus estudos. Lembrava-me de mim mesma na juventude, lutadora e determinada. Comecei também a fazer trabalho voluntário. Uma das senhoras do grupo de buraco me convidou para participar de um projeto social que distribuía cestas básicas para famílias carentes. Todo sábado de manhã eu estava lá, ajudando a montar as cestas, conversando com as famílias, sentindo-me útil. Pela primeira vez em anos, eu não era apenas a viúva de Antônio ou a mãe de Ricardo. Eu era Helena, voluntária, amiga, vizinha. E isso era libertador. As notícias de Recife chegavam através da doutora Silvia, que me ligava semanalmente para reportar sobre as farmácias e os imóveis. Tudo estava funcionando bem. Os novos administradores eram competentes e honestos. Os rendimentos chegavam pontualmente na minha conta todos os meses. E Ricardo? Perguntei numa dessas ligações, minha voz hesitante. Ele pediu para te ver, Helena. Já fez 3 pedidos através dos advogados. Meu coração apertou. O que ele quer? Não sei. Ele não especificou. Apenas disse que precisa falar com você. Não estou pronta ainda, Silvia. Não sei se algum dia vou estar. Eu entendo. Não tem problema. Era apenas para você saber. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Por mais que eu tentasse seguir em frente, o passado sempre encontrava uma forma de me alcançar. Foi numa tarde de abril, 6 meses depois de minha mudança para João Pessoa, que tudo mudou novamente. Eu estava no mercado, escolhendo verduras, quando uma voz atrás de mim disse: Dona Helena, é realmente a senhora? Virei-me e levei alguns segundos para reconhecer o rapaz à minha frente. Cabelos escuros, olhos amendoados, sorriso tímido. Era Bruno, filho da minha antiga empregada Neuza, que eu havia conhecido quando era adolescente. Bruno? Meu Deus, como você cresceu? O que faz aqui em João Pessoa? Moro aqui, terminei a faculdade de engenharia e consegui um emprego numa empresa de energia solar aqui na cidade. E a senhora, Dona Helena? Mamãe me contou que a senhora se mudou, mas não imaginei que fosse para cá. Conversamos por alguns minutos ali mesmo, no corredor do supermercado, atualizando nossas vidas. Quando nos despedimos, ele disse: Dona Helena, deixa eu te apresentar para uns amigos meus. A senhora vai gostar. São pessoas boas, da nossa idade. Não, espera, quero dizer, de idades variadas. Ri pela primeira vez em muito tempo daquela gafe inocente. Idades variadas. Gostei da diplomacia. No sábado seguinte, Bruno me levou para um encontro de um grupo de voluntários que trabalhava com educação ambiental. E foi lá que conheci Gabriel. Gabriel Moreira tinha 72 anos, era viúvo há 8 anos e professor de biologia aposentado. Alto, magro, com cabelos completamente brancos e olhos azuis que pareciam sorrir mesmo quando seu rosto estava sério. Ele coordenava o projeto de educação ambiental, levando crianças de escolas públicas para conhecer a natureza, ensinando sobre preservação dos manguezais e das tartarugas marinhas. Helena, prazer em conhecê-la, ele disse, apertando minha mão com firmeza. Bruno me contou que você tem experiência com gestão de negócios. Estamos precisando urgentemente de alguém para organizar nossas finanças e captação de recursos. Topa nos ajudar? E foi assim, de forma tão simples
simples e natural que comecei a fazer parte daquele grupo. Nos reuníamos 2 vezes por semana, planejávamos atividades, fazíamos passeios com as crianças, organizávamos eventos de conscientização. Gabriel e eu nos aproximamos rapidamente. Ele havia perdido a esposa para um câncer e havia nele uma tristeza que eu reconhecia, porque era a mesma que habitava em mim. Mas também havia algo mais, uma determinação de continuar vivendo, de encontrar alegria nas pequenas coisas, de fazer diferença no mundo. Começamos a tomar café juntos depois das reuniões do grupo, conversas que se estendiam por horas, sobre tudo e sobre nada. Ele me contava sobre seus 40 anos dando aula, sobre seus 3 filhos que moravam em outros estados, sobre seu amor por biologia marinha. Eu contava sobre as farmácias, sobre Recife, sobre Antônio, mas não contava sobre Ricardo, não ainda. Aquela ferida era profunda demais para expor. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse numa dessas tardes de café. Depende da pergunta, respondi com um sorriso. Você tem filhos? Nunca te ouço falar sobre eles. Senti meu peito apertar. Tenho um filho, mas não temos contato no momento. Gabriel não insistiu, apenas acenou com a cabeça, respeitando minha privacidade. E foi essa gentileza, esse respeito pelos meus limites que me fez confiar nele. Semanas depois, durante um passeio pela praia de Tambaba, contei tudo. A traição de Ricardo, o roubo, as ameaças, o julgamento, a prisão. Tudo derramou para fora como uma represa que finalmente se rompe. Gabriel me ouviu em silêncio, segurando minha mão enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Quando terminei, ele disse apenas: Helena, você é a mulher mais corajosa que já conheci. Corajosa? Me sinto covarde. Fugi de Recife, abandonei meu filho. Você não abandonou ninguém. Você se salvou. E quanto à coragem, não é sobre não ter medo, é sobre fazer o que é certo mesmo quando tudo em você grita para desistir. Você fez isso. Você protegeu a si mesma e o legado do seu marido. Isso é coragem. Pela primeira vez, comecei a ver minha história não como uma tragédia ou um fracasso maternal, mas como um ato de sobrevivência e dignidade. 10. O reencontro impossível. Foi num dia de agosto, quase um ano após minha mudança para João Pessoa, que recebi a ligação da doutora Silvia, que mudaria tudo. Helena, preciso te contar algo. Ricardo teve um infarte na prisão. Meu mundo parou. Como assim? Ele está vivo? Está estável agora, mas foi sério. Ele foi levado para o hospital da prisão e depois transferido para um hospital particular sob escolta. Os médicos disseram que ele teve muita sorte de estar perto da enfermaria quando aconteceu. Mas ele tem apenas 39 anos. Como pode ter um infarto? Estresse, má alimentação, sedentarismo, histórico familiar. Helena, ele está pedindo para ver você. Os médicos disseram que ele não corre mais risco imediato, mas ele quer falar com você. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Por um ano inteiro, havia conseguido manter distância, construir uma nova vida, começar a curar. E agora isso. Conversei com Gabriel naquela noite. Sentamos na varanda da minha casa, olhando o mar sob a luz da lua. Não sei o que fazer, Gabriel. Parte de mim quer ir vê-lo. É meu filho. Mas outra parte tem tanto medo. Medo de que ele me culpe novamente. Medo de abrir feridas que ainda não cicatrizaram. Helena, posso te dar um conselho? Por favor, vá vê-lo. Não por ele, mas por você. Porque se algo acontecer e você não tiver ido, vai se arrepender pelo resto da vida. Mas vá preparada emocionalmente. Vá com o coração aberto, mas com limites firmes. E lembre-se, você não deve a ele nada além do que você está disposta a dar. Na manhã seguinte, peguei um ônibus para Recife. A viagem durou 2 horas e em cada minuto eu alternava entre determinação e pânico. O hospital onde Ricardo estava era particular, um prédio moderno no bairro da Boa Vista. Quando cheguei ao quarto dele, havia um guarda na porta. Ele estava acorrentado à cama por uma algema no tornozelo. Ver meu filho assim, pálido, magro, acorrentado a uma cama de hospital, quebrou algo dentro de mim. Por mais que ele tivesse me magoado, ele ainda era meu filho. Mãe, ele disse quando me viu, sua voz fraca e rouca. Você veio. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância segura. Como você está se sentindo? Fisicamente? Melhorando. Mas por dentro, sua voz falhou. Mãe, eu estraguei tudo. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Nos últimos meses na prisão, tive muito tempo para pensar. Muito tempo sozinho com meus pensamentos. E percebi o monstro em que me transformei. Você estava certo. Papai estava certo. Eu deixei a ganância, deixei a Patrícia, deixei minhas próprias fraquezas me transformarem em alguém irreconhecível. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Não eram as lágrimas de raiva ou autopiedade das cartas que ele me enviou. Eram lágrimas
lágrimas genuínas de arrependimento. Quando tive o infarto, quando achei que ia morrer, sabe o que passou pela minha cabeça? Não foi preocupação com dinheiro ou com Patrícia. Foi arrependimento. Arrependimento de ter destruído a única coisa que realmente importava, minha relação com você. Minha própria visão estava embaçada pelas lágrimas agora. Mãe, eu não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse que finalmente entendi. Entendi que o maior legado que o papai me deixou não foi dinheiro ou patrimônio. Foi o exemplo dele de como ser um homem de honra. E eu joguei isso no lixo. Peguei sua mão. A primeira vez que tocava meu filho em mais de um ano. Ricardo, você fez escolhas terríveis. Me machucou de formas que eu nem sabia ser possível. Mas você ainda é meu filho. E sempre será. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de tudo. Mas isso não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Não sei se algum dia conseguirei confiar em você novamente. Não sei se nossa relação pode ser reconstruída. Mas sei que não quero que você morra pensando que eu te odeio. Porque eu não odeio. Dói, Ricardo. Dói muito. Mas eu não odeio. Ficamos conversando por mais uma hora. Ele me contou sobre a prisão. Sobre como havia sido duro. Sobre como isso o havia mudado. Contou que Patrícia havia pedido divórcio assim que ele foi condenado e se mudou para o Rio de Janeiro com um empresário que conheceu. Contou que havia começado a fazer terapia na prisão, tentando entender como chegou àquele ponto. Quando me levantei para ir embora, ele disse: Mãe, obrigado por ter vindo e obrigado por ter feito o que fez. Eu sei que não parecia na época, mas você provavelmente salvou minha vida ao me impedir. Se você tivesse cedido, se tivesse me dado aquele dinheiro quando exigi, eu teria me destruído completamente. Beijei sua testa, algo que não fazia desde que ele era criança. Cuida-se, Ricardo. E quando sair, se um dia quiser tentar reconstruir algo entre nós, estarei em João Pessoa. A porta estará sempre entreaberta. Voltei para João Pessoa com o coração mais leve do que esperava. A conversa com Ricardo não havia curado todas as feridas, mas havia trazido um fechamento necessário. Pela primeira vez, ele havia reconhecido genuinamente o que fez, e eu havia conseguido dizer a ele que, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. A vida em João Pessoa continuou, agora com ainda mais leveza. Gabriel e eu nos tornamos inseparáveis. Não era um romance. Ambos éramos velhos demais e sábios demais para confundir companheirismo profundo com paixão juvenil. Era algo melhor, uma parceria baseada em respeito mútuo, carinho genuíno e a alegria simples de ter alguém com quem compartilhar a vida. Viajamos juntos, visitando praias e reservas ambientais da Paraíba. Expandimos o projeto de educação ambiental para 3 escolas novas. Passávamos as noites jogando xadrez na minha varanda, ouvindo o som das ondas, conversando sobre filosofia, sobre a vida, sobre nossos arrependimentos e esperanças. 3 anos se passaram assim. 3 anos de paz, de crescimento, de redescoberta. Eu, que achava que minha vida havia acabado aos 68 anos, estava mais viva do que nunca aos 71. Foi numa terça-feira de manhã, durante minha caminhada na praia com Conceição, que vi uma figura ao longe que me fez parar. Um homem sentado na areia, olhando para o mar. Algo na postura dele, na maneira como segurava os ombros, me era familiar. Quando nos aproximamos, meu coração começou a bater mais rápido. Era Ricardo. Ele havia sido solto. 3 anos se passaram, e com bom comportamento e remissão pela leitura de livros e trabalho dentro da prisão, sua pena havia sido reduzida. E ele estava ali, em João Pessoa, me esperando. Mãe, ele disse quando me viu, levantando-se lentamente. Ele estava diferente, mais magro, mas de uma forma saudável, com cabelos mais curtos, e nos olhos, onde antes havia ganância e raiva, agora havia humildade. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu queria te ver. A doutora Silvia me disse onde você morava. Não quis chegar de surpresa na sua casa. Pensei que seria melhor te encontrar aqui, num lugar aberto, onde você se sentisse segura. Conceição tocou meu braço gentilmente. Vou deixar vocês conversarem, ela disse, se afastando discretamente. Ricardo e eu sentamos na areia, lado a lado, olhando para o mar em silêncio por alguns minutos. Como você está? Perguntei finalmente. Melhor, muito melhor do que quando você me visitou no hospital. A prisão foi o inferno, mãe. Não vou mentir, mas também foi necessário. Tive tempo para pensar, para realmente entender o que fiz. Fiz terapia 2 vezes por semana. Li mais de 100 livros. Trabalhei na biblioteca da prisão. E aos poucos, fui me transformando de volta em alguém que reconheço. E agora, o que pretende fazer? Estou morando num albergue aqui em João Pessoa. Consegui um emprego como auxiliar administrativo numa empresa de logística. Não é muito, mas é honesto. Estou reconstruindo minha vida do zero, como o papai fez há tantos anos. Olhei para meu filho. Realmente olhei para ele pela primeira vez em anos. E vi não o homem ganancioso que tentou me roubar, mas o menino que um dia foi e o homem que estava lutando para se tornar. Por que João Pessoa, Ricardo? Por que vir para cá? Ele me olhou com lágrimas nos olhos. Porque você está aqui, mãe. E porque, se há alguma chance, por menor que seja, de reconstruir nossa relação, de provar que mudei de verdade, eu quero essa chance. Não estou
estou pedindo que me perdoe, não estou pedindo dinheiro ou ajuda, só estou pedindo a oportunidade de mostrar, através das minhas ações ao longo do tempo, que não sou mais aquele homem. Pensei em tudo o que havia acontecido, na traição, na dor, nos anos de sofrimento, mas também pensei em Gabriel e suas palavras sobre segundas chances. Pensei em Antônio e como ele sempre acreditou em redenção. Pensei na mulher que eu tinha me tornado, não mais a mãe ingênua, mas também não a mulher amarga e vingativa. Ricardo, não vai ser fácil, não vai ser rápido. A confiança se constrói em anos e se destrói em segundos. Você destruiu totalmente a confiança que eu tinha em você. Eu sei, mas, continuei, vendo esperança surgir nos olhos dele, estou disposta a te dar essa chance, não de recomeçar onde paramos, porque isso é impossível, mas de começar algo novo, algo diferente, como dois conhecidos que estão aprendendo a se conhecer novamente. Ricardo soluçou e pela primeira vez em anos o abracei, e naquele abraço senti não o filho que perdi, mas a possibilidade do filho que ele poderia vir a ser. Hoje, 2 anos depois daquele encontro na praia, posso dizer que tomei a decisão certa. Ricardo trabalha como gerente administrativo na empresa de logística agora. Ele aluga um apartamento simples perto do trabalho, janta na minha casa uma vez por semana. Não mais que isso, porque limites são importantes. Conheceu Gabriel e os dois desenvolveram um respeito mútuo. Ele ainda está pagando dívidas que contraiu durante seus anos de criminalidade, mas está fazendo isso com honra, com trabalho honesto. Não pediu um centavo meu e eu não ofereci. Quando um dia eu morrer, ele receberá sua herança como seu pai planejou, mas até lá, ele está construindo sua própria vida. Nossa relação não é perfeita. Há dias em que velhas mágoas ressurgem, em que a desconfiança volta a aparecer, mas há também dias de risos, de conversas profundas, de memórias compartilhadas de Antônio. São nesses dias que vejo que a cura, embora lenta, é possível. Quanto a mim, aos 73 anos, descobri que a vida pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, que não somos definidos apenas pelas nossas tragédias, mas também pela nossa capacidade de superá-las, que o amor de mãe, por mais ferido que seja, nunca morre completamente, apenas se transforma. Acordo todas as manhãs para o som das ondas, caminho pela praia com Conceição, trabalho no projeto ambiental com Gabriel, janto ocasionalmente com Ricardo e durmo com a consciência tranquila de que fiz o que precisava ser feito. Protegi meu legado, mantive minha dignidade e ainda assim mantive meu coração aberto para a possibilidade de redenção. Minha história não tem um final de conto de fadas. Não houve reconciliação mágica onde tudo volta a ser como era, porque algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam ao que eram, mas podem ser reconstruídas em algo diferente, algo que, às vezes, é até mais forte por ter sido quebrado e consertado. Meu filho tentou me tirar tudo na justiça e, de certa forma, conseguiu. Tirou de mim a ilusão, a ingenuidade, a cegueira do amor incondicional. Mas ao fazer isso, involuntariamente me deu algo mais valioso: a força para recomeçar, a coragem para me proteger e a sabedoria para entender que amar alguém não significa deixá-lo destruir você. Hoje, olho para o mar de João Pessoa, sinto a brisa quente no rosto e agradeço. Agradeço pela coragem que tive de denunciar, pela força que tive de recomeçar e pela sabedoria que tive de manter a porta entreaberta para a redenção. Porque no final, não é sobre o que nos fazem, é sobre o que fazemos com o que nos foi feito. E eu escolhi não ser uma vítima para sempre. Escolhi ser uma sobrevivente. Escolhi viver. E que final mais emocionante poderia haver do que esse? Uma mulher de 73 anos, morando de frente para o mar, com um novo amor tardio na vida, com amigos verdadeiros, com trabalho significativo e com um filho que lentamente está aprendendo a ser o homem que deveria ter sido desde sempre. Não é o final que planejei, mas talvez seja o final que eu precisava. E quanto a você que está lendo isso, se já foi traído por alguém que ama, se já teve que fazer escolhas impossíveis entre o amor e a autopreservação, saiba que você não está sozinho. Saiba que é possível sobreviver, reconstruir e até mesmo florescer depois da tempestade. A vida sempre oferece uma segunda chance, às vezes para nós, às vezes para aqueles que nos magoaram. E a maior sabedoria é saber quando dar essas chances e quando proteger nosso próprio coração.